Seja muito bem-vinda! Hoje você vai aprender de uma forma simples e prática como fazer a sua primeira peça de eternização de buquês. E é uma peça linda, funcional, que você pode usar tanto na sua casa, como você pode presentear alguém, ou até mesmo guardar como símbolo do início dessa sua jornada nesse mundo, nesse universo tão encantador que é o mundo de eternização de buquês. Depois de hoje você vai perceber que trabalhar com eternização de buquês não é um dom, é prática e técnica. Você vai entender que você não precisa gastar rios de dinheiro. Você pode começar com pouco investimento na sua casa, aproveitando seu tempo livre e com segurança, desde que você compre os materiais certos e aplique as técnicas certas. E mais do que isso, você vai ver que é possível sim sonhar em ter o seu próprio negócio, trabalhar com algo que te dê prazer, com propósito e ainda que tenha um grande potencial de lucro. E para isso eu escolhi uma peça muito especial, que é esse porta-copo aqui, que foi a minha primeira peça de eternização de buquês. E embora não tenha ficado tão perfeita como essa daqui, que é o resultado que eu tenho conseguido hoje, que é muito melhor, essas flores, elas eram de um buquê que eu e meu marido demos para minha irmã no dia da colação de grau dela. Trabalhar com eternização é isso, é muito além de criar peças bonitas. É transformar flores em memórias vivas, é emocionar e empreender com propósito. Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa importante. Eu preparei essa aula com muito carinho, mas eu sei que esse conteúdo não é para todo mundo e tá tudo bem. Ela tem um objetivo muito claro e por isso eu quero que você se sinta muito à vontade se em algum momento você perceber que esse vídeo não é o que você busca. E nesse caso, talvez seja melhor você investir o seu tempo em outra coisa. E eu digo isso porque eu também sou assim. Eu odeio perder tempo e eu gosto de saber de antemão o que esperar de uma situação e também ser respeitada. Por outro lado, se você se identificar com tudo que eu vou dizer aqui, eu recomendo muito que você fique comigo até o final, porque esse vídeo foi feito especialmente pensando em você. Dito isso, para quem é esse conteúdo? Esse conteúdo é para mulheres que estão cansadas de trabalhar muito e ver pouco resultado. Mulheres que querem empreender com algo que amam, mas não sabem por onde começar e que buscam um projeto que tenha significado, beleza e um retorno financeiro real. Mulheres que têm vontade de testar uma nova profissão sem precisar largar tudo de uma vez e que querem ter mais liberdade de tempo, fazer o próprio horário e construir algo dela. Mulheres que já sonharam em viver da sua arte, mas ouviram que isso não dá dinheiro, ou já tentaram outros trabalhos manuais, mas nada que realmente unisse paixão com alto potencial de lucro, ou que simplesmente querem aprender algo novo, sair da rotina, se reconectar com a criatividade e até mesmo passar mais tempo de qualidade com a família. E essa é justamente a história da minha mãe. Em 2023, ela estava passando por um momento bem difícil. Muitas coisas tinham acontecido, ela estava passando por um processo de divórcio, tinha se aposentado, tinha mudado de cidade e a vida dela era ficar em casa assistindo dorama no Netflix. A aposentadoria pode ser o sonho de muita gente, mas não era muito o sonho da minha mãe, porque ela é uma pessoa muito ativa, então ela não gosta de ficar parada. No começo, ela até aproveitou para descansar, para viajar, tomar café com as amigas, mas com o tempo, os pensamentos negativos começaram a chegar, veio o tédio, a depressão, e eu comecei a ficar preocupada com ela. E tudo mudou quando em junho de 2024 eu convidei ela para trabalhar comigo. Graças a Deus e graças às peças de eternização, eu já não estava dando conta de fazer tudo sozinha, então eu precisava de ajuda. E isso foi muito bom, tanto para mim quanto para minha mãe. A mesma mulher que não tinha mais ânimo para sair de casa começou a me mandar mensagem todos os dias às 7 horas da manhã, porque já queria começar a trabalhar. Eu é que tive que controlar ela, que se dependesse dela, ela queria trabalhar todos os dias de manhã, tarde e à noite. Hoje a minha mãe é uma mulher alegre, ama o que faz e é meu braço direito aqui no ateliê junto com meu marido. Nós não começamos grande, pelo contrário, antes de trabalhar com a eternização de flores, eu já trabalhava com peças em resina. E graças a Deus eu nunca cometi um erro grande com peças de clientes. Claro que com o passar do tempo a minha técnica foi melhorando. Eu fui aprendendo a fazer peças mais bonitas, mais bem acabadas,
mais transparentes e com menos bolha. Apesar disso, quando eu ainda trabalhava somente com as peças coloridas e sem flores, eu cometi erros que são muito comuns de quem ainda não tem o conhecimento e a prática, e que você não vai precisar passar por isso para aprender. Por exemplo, um erro muito comum de quem trabalha com a resina é deixar a mistura ferver. E o que significa isso? Ferver a resina. É quando a mistura superaquece e endurece de uma forma rápida, sem passar por aquele processo de cura, pelo tempo de cura normal. E quando isso acontece, você tem que até tomar cuidado para não se queimar, porque fica realmente muito quente. E se acontecer isso, você já tiver colocado a resina ali no molde com a flor, você pode até perder a peça. Eu vou deixar aqui uma foto de uma peça que eu fiz e deixei ferver de propósito para você ver como fica. Observe que a flor ficou feia, queimada, a peça não ficou legal. E por que aconteceu isso? Porque eu fiz uma camada de espessura maior do que a indicada pelo fornecedor para esse tipo de resina que eu usei. E o que você precisa fazer para evitar esse tipo de erro? Se você estiver no momento ali de misturar a resina com o endurecedor, você precisa se atentar ao tempo de mistura, porque se você demorar muito tempo ali misturando, a resina pode ferver nesse momento. Já se você estiver ali prestes a despejar a resina no molde, você precisa se atentar às recomendações do fabricante quanto à espessura de cada camada para esse tipo de resina que você está utilizando. No momento que a gente estiver fazendo aqui a prática, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Um outro erro muito comum e que eu já cometi é deixar mofar as flores ali no momento da desidratação. E esse erro me doeu muito porque eu tentei desidratar as flores que eu ganhei do meu marido no dia do nosso noivado. Na época eu não tinha técnica, conhecimento e eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com isso. Eu nem sequer pensava que tinha alguém que trabalhasse com a eternização de flores. Eu simplesmente coloquei as flores dentro de um livro e deixei elas lá. E o resultado, as flores mofaram, eu perdi elas, inclusive as páginas do livro. Eu sei que existem pessoas que usam esse método para desidratar flores, mas, ao meu ver, não é a melhor técnica. Você pode até usar essa técnica para desidratar flores mais finas ou folhagens, mas as flores mais grossas, que geralmente são as flores de buquês, elas podem mofar, além de que dá muito trabalho ficar trocando as flores de lugar para não acumular umidade. Além desses erros, existem outros erros muito comuns de quem não conhece os detalhes da desidratação de flores e da resina. Por exemplo, colocar a flor direto na resina sem antes passar por um processo de desidratação, não usar a proporção correta de resina e endurecedor na mistura, o que faz ela não endurecer, não misturar direito a resina com o endurecedor, o que deixa a peça toda marcada com algumas estrias, e não tirar direito as bolhas, deixando a peça com aquele aspecto de água com gás. Com o conteúdo de hoje, você vai aprender na prática o passo a passo de como não cometer esses erros que muitas vezes fazem as pessoas acreditarem na mentira de que elas não são capazes, de que elas não nasceram para isso, de que é muito arriscado, muito custoso, de que as pessoas não vão gostar e ainda de que é muito difícil vender. Porém, antes de ir direto ao ponto, eu preciso te contar uma coisa. Porque talvez você esteja se perguntando quem sou eu, por que você deveria confiar em mim, por que você deveria gastar o seu tempo, o seu dinheiro e fazer aquilo que eu tô falando para você fazer. A história é longa, cheia de detalhes, mas um dia, se vocês quiserem, eu posso contar ela inteira para vocês. Hoje eu vou contar o mínimo, só o necessário mesmo, para que vocês entendam por que eu estou afirmando tudo isso. Eu sou formada em engenharia civil e na época eu fiz essa faculdade porque eu não sabia direito o que fazer. Na verdade, eu acreditava que para ter sucesso e segurança financeira era preciso ter uma faculdade. Por isso, eu fiz cursinho, passei no vestibular, dediquei 5 anos aos estudos, gastei dinheiro com mensalidade e moradia. Quando eu me formei, eu fiquei um período desempregada, tentei me especializar, prestar concurso, até que finalmente eu consegui um emprego na área. Mas a expectativa de sucesso ainda era bem longe da realidade. Eu trabalhei nesse emprego por 5 anos. O meu chefe era uma pessoa muito boa, ele me tratava muito bem. Algumas pessoas até achavam que eu era filha dele, mas eu passei por alguns momentos difíceis e eu pensei em sair várias vezes. Só que eu não tinha a coragem de tomar essa decisão. A jornada me consumia porque eu morava de um lado e trabalhava do outro lado da cidade.
Então eu ficava todos os dias mais de 12 horas fora de casa. Eu não tinha mais ânimo para ir trabalhar. Eu vivia ansiosa, angustiada, eu me sentia presa e sem muita perspectiva. Eu fiquei nessa situação até que em outubro de 2022, o meu marido fez uma oração pedindo para que Deus mostrasse uma resposta que a gente estava esperando. E eu confesso que por mais fé que eu tivesse, eu não esperava que Deus iria responder de uma forma tão rápida e direta. No dia seguinte, enquanto eu estava indo trabalhar, do nada, sem eu nunca ter pesquisado isso antes, apareceu um anúncio de um curso que ensinava a produzir peças em resina. Eu achei a ideia muito legal, achei as peças lindas e eu pensei que talvez isso poderia virar um hobby. Eu mandei aquele anúncio para o meu marido e ele me fez duas perguntas. A primeira, se eu me imaginava fazendo, e a segunda, quanto a gente deveria investir para começar a produzir as peças. Eu respondi que sim e que imaginava que a gente ia precisar de uns R$ 1.000, R$ 1.500 para começar. Então ele me falou algo que me marcou. O que de pior pode acontecer? Quem sabe não é a resposta de Deus que a gente está esperando? Naquele dia eu tomei coragem, comprei o curso, assisti às aulas, comprei os materiais, produzi a minha primeira peça e já postei no Instagram. As minhas amigas amaram e em pouco tempo eu já estava recebendo pedidos de encomendas. Eu recuperei rapidamente todo o investimento que eu tinha feito no início para começar. De dia eu trabalhava no antigo emprego e à noite eu produzia as peças. Não foi um tempo fácil, mas aos poucos as coisas foram acontecendo. O resto é história. No começo de 2023, eu produzi a minha primeira peça de eternização, que foi esse porta-copos que eu já mostrei. Em agosto de 2023, eu saí do meu antigo emprego para trabalhar exclusivamente com as peças de eternização e as peças coloridas em resina. Em fevereiro de 2025, eu tive que alugar um espaço, uma sala comercial para o meu ateliê, porque o quartinho lá do meu apartamento já tinha ficado pequeno. Em agosto de 2025, eu lancei o meu primeiro curso, que em 2 meses já ensinou mais de 150 mulheres a produzirem um lindo porta-joias. Enfim, desde que eu comecei a trabalhar com eternização, eu já fiz mais de centenas de peças em resina e quadros. Graças a Deus, a minha agenda hoje está lotada e eu recebo pedidos de vários locais do Brasil e até de fora. Ganho muito mais do que eu ganhava como engenheira. Trabalho com o que eu amo, tenho o meu próprio negócio e a minha família trabalhando comigo. A demanda é tão grande que eu tenho que recusar vários pedidos. E é isso que eu quero que você viva também. E é justamente por isso que eu vou te mostrar agora como fazer a sua primeira peça de eternização com segurança, com técnica e sem medo de errar. Você não precisa se preocupar em anotar nada, porque tudo que eu estou ensinando aqui eu vou deixar disponível lá no nosso e-book, junto com a lista de materiais e os links dos fornecedores que eu utilizo. E eu vou mandar esse e-book lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está lá no grupo, preencha o formulário e entra lá. E a primeira coisa que você vai fazer é escolher uma flor que você goste para fazer a primeira peça. E aqui eu escolhi a rosa, porque é uma flor muito comum em buquês de noiva. Caso a flor que você escolheu esteja bem fresquinha, você não vai precisar fazer esse passo que eu vou ensinar agora. Mas se você perceber que ela está um pouquinho murcha e está precisando de água, você precisa fazer a hidratação dessa flor. Porque quanto mais fresca a flor estiver, melhor vai ficar o resultado. Você vai precisar analisar se a flor precisa de uma limpeza. O que seria essa limpeza? No caso da rosa, seria tirar as pétalas externas que estiverem mais judiadinhas ou oxidadas. Nesse caso aqui, a rosa está bem fresquinha, então não vai precisar dessa limpeza. Depois disso, você vai precisar cortar com uma tesoura na diagonal, porque na diagonal a flor ela vai hidratar mais rápido. E aí você vai pegar um vaso com água, não precisa ser muita água, tá? Pode ser assim uns 4, 5 dedos, já tá bom, porque a gente quer hidratar a flor e não afogar ela na água. O que eu uso para ajudar nessa hidratação é o conservante de flor, esse daqui, ó. E aí eu misturo um pouquinho na água, é bem pouquinho, não precisa ser muito. Dá uma mexidinha. E deixo a flor aqui dentro por cerca de algumas horas, umas 4 horas já tá bom. É claro que não existe milagre, tá? A gente não consegue recuperar uma flor que já tá quase morta. E quando a gente recebe os buquês aqui,
Existe também todo um cuidado que a gente passa para as noivas e também para as assessoras, né, quando necessário, para elas cuidarem dos buquês antes de trazerem, antes de enviarem para nós. No curso eu ensino mais certinho todos esses detalhes, mas como aqui o foco é você fazer a sua primeira peça com uma flor que você escolheu ou uma flor que você já tem, eu não vou entrar nesses detalhes. Para fazer o porta-copo, a flor precisa estar em formato 2D, que é aquele formato mais fininho, para poder caber ali no porta-copo. E para isso, você vai precisar de uma prensa floral e eu vou mostrar para vocês como funciona a prensa. Na prensa, nós vamos precisar de papel Paraná, que é esse papel que é parecido com um papelão, e papel Canson, que é um papel para aquarela, é um papel mais grossinho e ele vai ajudar a absorver a umidade. E a ordem vai ser a seguinte: primeiro o papel Paraná, depois o papel Canson de aquarela, aí você vai colocar a flor aqui, vai tampar com o papel Canson, papel Paraná de novo e fechar. Depois da flor hidratada, então a gente vai colocar agora ela na prensa. Como que eu faço? Eu vou cortar aqui a flor, a rosa, né, no caso, bem rente. E eu vou abrir a rosa bem cuidadosamente, bem delicado. Abrir para poder ficar bem prensadinho aberto. Muito cuidado para não rasgar a rosa. Vai abrindo pétala por pétala. Caso nesse momento despetalhe, no curso eu vou ensinar também um truque para a gente conseguir aproveitar a rosa mesmo ela despetalando, tá? Vai segurando assim. E esse miolinho aqui, eu vou tirar para poder facilitar. Rosa aberta, agora a gente vai colocar ela na prensa. Tá bem certinho. Segurou aqui, vem com o papel Canson. Ela ficar bem pensadinha, aperta. Tampa com papel Paraná. E agora a gente vai fechar a prensa. E aqui é o momento que você aperta a prensa, tá? Não tô apertando muito, porque só de leve. E é isso. A flor, ela vai ficar aqui por um dia. E aí depois a gente volta a tirar a flor daqui e eu vou mostrar para vocês o resto do passo a passo. Passado então um dia, a gente vai abrir a prensa agora para ver como a flor ficou prensadinha. Eu já deixei até meio aberto aqui para agilizar o processo. Vamos ver como ela ficou. Eu coloquei inclusive depois algumas folhas da rosa para incluir no porta-copo se couber, mas é o mesmo processo, tá? Coloca entre o papel Canson de aquarela, ó como elas ficaram bonitas. Vou deixar aqui no cantinho as folhas. E agora a rosa.
Olha que lindo. Tira com cuidado. Agora a gente deixa a prensa de lado. E vamos colocar a rosa na sílica. Essa sílica é uma sílica própria para flores, tá? É importante a gente usar um produto próprio, porque caso você tentar usar uma que não é própria para flor, pode danificar a flor, pode queimar, enfim, acontecer algumas coisas desagradáveis. Primeira coisa, é importante a gente usar uma máscara de proteção, porque a sílica é um pozinho bem fininho e não é legal a gente ficar respirando esse pó. Então, a gente vai colocar essa máscara aqui que protege. E agora, a gente vai pegar um pote e vai fazer uma caminha com essa sílica. Eu já deixei aqui separado num potinho a quantidade que eu vou usar. Mais ou menos um dedo, para fazer como se fosse uma caminha para a flor, tá? Quantidade. Agora a gente vai colocar a rosa aqui. E vai tampar a rosa com a sílica, bem devagarinho, delicadamente. Até que ela esteja completamente tampadinha. Agora, as folhagens, geralmente eu coloco por cima, que é mais tranquilo de secar. E aí eu coloco uma camada bem fininha de sílica em cima. Para finalizar, a gente precisa colocar um marcador de umidade aqui dentro do pote. Essas bolinhas alaranjadas, amareladas, elas indicam a umidade. Então, se elas estiverem numa cor mais esverdeada, significa que está bem úmido. Então, é um sinal de alerta. Então, ó, elas estão bem amarelinhas aqui, sinal que está sequinho. Vou colocar aqui dentro e vou fechar o pote. É importante que seja um pote que vede bem, tá? Esse daqui fica bem tampadinho. Caso vocês tenham aí um pote que não fique bem fechadinho, é importante passar uma fita ou um papel sulfilme para deixar ele bem vedado. Essa rosa, gente, vai ficar aqui na sílica por 15 dias, tá? Quando der 15 dias, você abre, verifica se ela tá bem sequinha, e aí pra gente poder fazer o trabalho em resina. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar marcadinho aqui em cima do pote, identificado, o nome, né, da cliente, no caso, se for uma cliente. Aqui eu vou colocar o meu nome, que nesse caso a rosa é minha. Eu vou escrever aqui, ó. Vocês podem fazer uma etiquetinha do jeito que vocês quiserem, tá? O início, eu vou colocar a data de hoje. Hoje é dia 3/10/2025. Vou contar aqui 15 dias, que vai ser a data de término, o dia que eu vou tirar a rosa daqui de dentro. Que vai ser dia 18/10/25. O modelo, geralmente eu coloco o modelo da peça, que vai ser um porta-copo. Prontinho. Agora a gente vai aguardar, deixar guardadinho esse pote e aguardar os 15 dias para tirar a rosa daqui. Passados 15 dias, eu vou agora tirar aqui a flor da sílica. Vamos ver o resultado. Ó, o marcador de umidade tá bem laranjadinho. Eu vou tirar a folhagem. Olha só, que lindo, tá bem sequinho. Sequinha. E aqui eu vou tirar o excesso da sílica.
Usem a máscara, tá? Nesse momento, eu não tô usando máscara aqui por conta do áudio. Muito delicadamente, segura a flor. Olha só que linda. Perfeita, bem prensadinha, ó, ficou fininha. Muito linda. Agora, enquanto eu preparo as coisas para poder fazer o porta-copo, eu vou deixar aqui a flor guardadinha com um pouquinho de sílica embaixo. Só um pouquinho, para não ter o risco de umedecer essa flor enquanto isso. Vamos guardar ela aqui. E as folhas também aqui em cima dela. Vou deixar fechadinho para não umedecer a flor. E para fazer a nossa peça com segurança, nós vamos precisar usar os nossos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Começando pela máscara. A máscara, ela precisa ser uma máscara com filtro específico que protege contra amônia e gases tóxicos. Eu utilizo essa daqui, que ela é mais confortável, porém ela é um pouco mais cara. Então eu sugiro, para de início, se você não quiser investir muito, utilizar essa daqui, que também é super recomendada, e ela é um pouquinho mais barata. Um outro equipamento é o óculos de proteção para evitar respingos de resina no momento ali de estar misturando. Também precisamos usar luvas de proteção. Eu utilizo a luva nitrílica sem pó e é muito importante para que a gente não tenha ali o contato na pele com a resina. Além disso, é importante que você use um avental ou uma roupa que você não se importe de perder caso caia a resina ali no momento que você estiver fazendo a peça. Além dos EPIs, você vai precisar também de alguns materiais básicos para poder fazer a peça. Como, por exemplo, a balança de precisão para poder medir, pesar a mistura, né? Uma espátula de plástico ou um palitinho de sorvete, copo plástico, álcool e um papel toalha para poder limpar ali a luva, né? A mão com a luva depois de fazer a peça. E também o soprador térmico para poder tirar as bolhas. E claro, também vamos precisar da resina e do endurecedor, que eles não estão aqui, mas daqui a pouco, no momento da prática, eu vou mostrar certinho. E também eles vão estar lá no nosso e-book, na lista de materiais. A resina e o endurecedor, eles vêm juntos no momento que você compra. Por fim, um último detalhe antes de colocarmos a mão na massa, é que você precisa de um local separado para poder fazer a peça, ou seja, um quartinho na sua casa, não precisa ser um ateliê próprio já desde o início. Eu, por exemplo, comecei num quartinho no meu apartamento. Por quê? Porque a resina, enquanto ela está endurecendo, enquanto ela está curando, ela é tóxica, ela libera gases tóxicos. Isso não significa um risco para você, desde que você utilize todos os equipamentos de proteção que eu comentei aqui, e também separe um local que não tenha circulação de pessoas enquanto ela está endurecendo. O tempo de cura total da resina é de 7 dias, então enquanto a peça estiver ali nesse período de cura, você não pode colocar alimentos ali em cima porque a resina ainda está liberando a toxicidade. Depois desse período não tem problema nenhum. EPIs colocados e mesa preparada, agora eu vou medir a rosa ali no molde de porta-copo para ver se vai caber tudo certinho. Inclusive, essa parte da aula está sendo narrada porque, como eu estava usando a máscara, o áudio não fica tão bom para vocês. Como a rosa é bem grande, ela preencheu completamente o molde, então eu resolvi tirar uma pétala para poder conseguir fazer caber uma folha ali junto também. Agora eu vou preparar a resina para poder fazer o nosso porta-copo. Eu começo ligando a balança de precisão, pesando o copo plástico onde eu vou fazer a mistura e zerando ou tarando a balança com ele. Para essa primeira camada, eu vou usar 50 gramas de mistura no total e para descobrir a quantidade de resina, eu divido por 1,5, ou seja, 33 gramas de resina. Eu vou usar a resina RQ 1215 Max Evolution da Resiquali. Vou pesar então as 33 gramas de resina.
Passou um pouquinho, coloquei 34, mas não tem problema. O importante é a gente calcular certinho a quantidade de endurecedor, que é sempre a metade da quantidade de resina. Nesse caso, deu 17 gramas de endurecedor. Voltar à balança novamente e pesar a quantidade de endurecedor, 17 gramas. Nesse momento é importante pesar com muito cuidado para não passar de 17 gramas de endurecedor. Prontinho, resina mais endurecedor pesados completamente, agora vamos mexer essa mistura. E é muito importante que você misture bem, mantendo uma velocidade constante, de preferência devagar para que não forme muitas bolhas. Como nessa aula o propósito é você fazer a sua primeira peça de eternização, eu vou mostrar de uma maneira mais prática e simples possível, então eu não vou utilizar a minha máquina de misturar a resina. Eu vou misturar de forma manual mesmo. Aqui eu dei uma leve acelerada para a aula não ficar tão longa, mas lembre de raspar bem as laterais do copo para tirar todo o excesso de produto. Quando você perceber que a mistura está completamente transparente, bem homogênea, você pode parar de misturar. Mesmo tomando cuidado ali na velocidade da mistura, é completamente normal surgirem algumas bolhas. E para a gente conseguir estourar essas bolhas, a gente vai deixar a resina agora descansando por 5 minutinhos até essas bolhas subirem para a superfície. Enquanto eu esperava as bolhas subirem, eu deixei a rosa guardadinha ali no pote para não ficar umedecendo. Aproveitei também esse tempo para poder limpar o molde. Borrifei um pouquinho de álcool e com papel toalha eu vou limpar o molde. Passados 5 minutinhos, agora vamos estourar as bolhas com a ajuda do soprador térmico. É importante tomar cuidado nesse momento para que o soprador térmico não derreta o copo plástico. Então não precisa deixar o soprador ali muito tempo próximo ao copo. Agora, com a ajuda de uma pinça, eu vou pegar a rosa e escolher uma folhinha para colocar junto com ela. Primeiro eu vou fazer uma leve camada ali de resina no molde para poder servir como base para colocar as flores em cima. O ideal é colocar bem devagar para não formar bolhas. Dou uma espalhadinha ali no molde bem devagar também. E passo ali bem de leve o soprador só para tirar as bolinhas que podem ter surgido. Agora eu vou posicionar tanto a folhinha quanto a rosa em cima dessa camadinha que eu criei. E com a quantidade que restou de resina, eu vou cobrir completamente a flor e a folha. Agora eu venho novamente com o soprador bem rapidinho só para tirar as bolhas de cima. Agora eu vou deixar essa resina secar, isso leva algumas horas, depois eu volto para fazer a segunda camada. E é sempre bom cobrir a peça enquanto ela está endurecendo para não cair bichinhos, tá? E agora com a primeira camada sequinha, vamos fazer a segunda camada. O processo é o mesmo, eu vou pesar ali o copo, tarar a balança. Para essa camada eu vou utilizar 40 gramas de mistura no total e para descobrir a quantidade de resina eu divido por 1,5, que deu 26 gramas de resina.
Passou um pouquinho ali, deu 27, mas não tem problema, como você já sabe, é importante a gente calcular a quantidade certinha de endurecedor. E para essa resina que eu tô utilizando, a quantidade de endurecedor é a metade da quantidade de resina, ou seja, 13,5. Agora eu vou misturar e como essa parte eu já expliquei pra você, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Vou deixar a resina descansando por 5 minutos para que as bolhas subam para a superfície. 5 minutos se passaram, as bolhas já subiram e eu venho com o soprador para estourar essas bolinhas. E agora eu vou despejar no molde para fazer essa segunda camada. Mais uma vez com o soprador para tirar as possíveis bolinhas. E a segunda camada tá pronta, agora é só cobrir a peça e esperar a resina endurecer para darmos continuidade. No outro dia a camada já estava sequinha, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer a última camada, a camada de acabamento. E para essa camada eu vou utilizar um total de 20 gramas de mistura. Faço a mesma continha para descobrir a quantidade de resina, que foi 13 gramas. Só que para fazer essa camada de acabamento eu vou usar a RQ 1240 Flex da Resiquali, que é uma resina mais resistente a riscos superficiais. Agora, para descobrir a quantidade de endurecedor, eu acabo arredondando sempre esse valor, tá? Então, 13 dividido por 2, 6,5 gramas. Seguindo o mesmo processo, mistura bem até ficar bem homogênea a mistura e deixa descansar por 5 minutos para poder estourar as bolhas com o soprador. Bolhas estouradas, agora eu vou jogar a resina no molde para fazer essa última camada. Soprador novamente para tirar as últimas bolinhas e proteger a peça para não cair nada em cima dela. Chegou o momento de desmoldar a nossa peça. Então, ontem nós fizemos a última camada, camada de acabamento, e já está sequinho, ó. Agora a gente vai desmoldar para ver o resultado. Olha só que lindo que ficou o porta-copo. Perfeito, né? Agora vamos começar o acabamento da nossa peça. E o ideal é que você espere os 7 dias de cura para poder iniciar o acabamento. Quando a gente desmolda a nossa peça, tira ela do molde, ela acaba saindo com algumas rebarbinhas, algumas partes mais cortantes aqui na bordinha da própria resina. Então, para tirar isso, eu gosto de utilizar uma lixa de parede, aqui eu peguei um pedacinho, pode ser uma lixa mais fininha mesmo, para a gente passar só aqui nas laterais, para ir tirando essas rebarbinhas, assim, ó. Só aqui nas bordinhas, tá?
Cuidado para não pegar em cima da peça. É só mesmo para tirar essas rebarbinhas, bem de leve. Para esse porta-copo, eu optei em não fazer a bordinha dourada, assim como na minha primeira peça de eternização, que foi esse. Mas lá no curso eu ensino a fazer essa bordinha dourada, esse acabamento em dourado aqui nas peças, tá? Para dar o acabamento, eu gosto de fazer o polimento da peça, tá? E eu utilizo uma cera, que é uma cera de polir carros mesmo, que você encontra no mercado. Ela é com carnaúba. E aí eu utilizo um aplicador para passar um pouquinho, não precisa ser muito. E eu passo tanto na parte de cima da peça, quanto na parte de baixo, tá? E aí, passei com o aplicador, eu utilizo uma flanela de microfibra para poder fazer esse polimento final, tá? Aí esfrega bem, tanto em cima, quanto na parte de baixo. Caso você queira um polimento mais profissional, você pode estar adquirindo depois, com o tempo, equipamentos como uma politriz, por exemplo. Daí na politriz a gente utiliza até uma cera mais específica, tá? Olha só o brilho que deu. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver, mas deu muita diferença só com esse polimento. Mais um close para vocês verem a beleza que ficou esse porta-copo. Olha o brilho. Ficou maravilhoso. E para finalizar, eu sempre gosto de colocar alguns batentes de silicone, como esses aqui, embaixo do porta-copo, para evitar que fique aqui deslizando na mesa ou até riscando, tá? E a gente vai colocar aqui atrás. Eu costumo colocar 4, tá? 4 já é o suficiente. Um em cada canto. Assim ele não vai ficar deslizando, ó. Pronto, finalizamos a nossa peça de eternização com segurança e técnica. Viu como dá para criar algo lindo, com significado e com baixo investimento? E esse é só o começo. Imagina você expandir e fazer peças maiores, como bandejas, peças de decoração, quadros, mesas. Esse é o mundo da arte com flores. Pensa comigo, quanto vale eternizar memórias que nunca mais voltariam e ver no olhar da sua cliente a emoção de receber uma peça que vai acompanhar ela pelo resto da vida? Quanto vale você sentir orgulho da sua arte, ser reconhecida pelo que você cria e, ao mesmo tempo, ter liberdade de tempo para estar com a sua família e ainda ser bem paga por isso? Isso não tem preço, e é exatamente isso que o Transformando Memória em Arte entrega. Beleza, significado e propósito transformados em renda e liberdade. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas Adriele, será que vale a pena eu investir nisso? Deixa eu te mostrar uma comparação. Para me formar em engenharia civil, eu precisei de 5 anos de faculdade. Só de mensalidade foram mais de 100 mil reais. Fora moradia, alimentação, transporte e os juros do financiamento que eu pago até hoje. E sabem quanto tempo eu comecei a ganhar dinheiro de verdade? Anos depois. Agora olha a diferença. Em menos de 1 ano trabalhando com eternização de buquês, eu já ganhava mais do que como engenheira. E o melhor, fazendo o que eu amo, com liberdade de tempo e no meu próprio ateliê. Se você tentasse sozinha, sem método, gastaria facilmente de 2 a 5 mil reais. Com resina perdida, tempo desperdiçado, equipamentos errados e flores estragadas. Isso sem contar o risco de estragar um buquê que tem um valor sentimental incalculável. Com o método TMA, você aprende do jeito certo, desde a primeira peça, com investimento muito menor e com um retorno muito mais rápido. O método TMA, Transformando Memória em Arte, é um curso 100% online, prático e direto ao ponto, que te leva do zero até viver da sua arte com flores. Você vai aprender muito mais do que técnicas de eternização.
vai aprender a transformar flores em peças que emocionam e que dão lucro. Você vai aprender passo a passo como desidratar uma flor sem risco de mofo, vai dominar a resina para criar peças super transparentes, valorizadas e resistentes, e ainda vai aprender a criar quadros e objetos de alto padrão que se destacam em qualquer ambiente. E não para por aí, eu vou te mostrar também como montar o seu ateliê lucrativo, o que comprar, quando comprar e como otimizar os seus recursos de forma inteligente. Você vai aprender a se posicionar, atrair e cativar clientes, gerenciar os seus pedidos e organizar o seu caixa. E eu vou abrir o jogo e compartilhar as minhas estratégias reais de Instagram, como produzir conteúdo que chama atenção, que vende e como usar o impulsionamento de forma simples e eficaz. Além disso, você vai ter acesso a e-books completos com checklists e lista de fornecedores de confiança. Modelo de catálogo em Canva que eu mesma usei durante anos para vender as minhas peças. E principalmente a nossa comunidade exclusiva, onde eu e a minha equipe interagimos com as alunas, tiramos dúvidas e compartilhamos conquistas e desafios. Porque sozinha é muito mais difícil, mas acompanhada você vai muito mais longe. Agora deixa eu ser clara com você. O método TMA não é dinheiro fácil. Eu não quero que ninguém se iluda. Não foi fácil para mim e não vai ser fácil para você. Mas eu te garanto uma coisa, se você colocar em prática tudo que eu ensino, você já vai sair na frente. Nesse momento você deve estar se perguntando, e quanto custa tudo isso? O valor oficial do Transformando Memória em Arte é R$ 997 à vista. E, sinceramente, só de evitar perder resina, tempo e flores, esse valor já se paga nas primeiras peças. Mas como estamos na semana de lançamento e em comemoração ao aniversário do ateliê, eu preparei uma condição especial. Você pode garantir o acesso completo por apenas R$ 797 à vista ou parcelar no cartão. É um desconto de 20% exclusivo para essa semana. Depois de segunda-feira, dia 17 de novembro, o valor volta ao normal. E para você entrar sem nenhum medo, tem ainda a minha garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim, você entra, assiste às aulas disponíveis, experimenta, e se você sentir que não é para você, é só pedir o reembolso dentro do prazo que eu devolvo 100% do seu investimento, sem burocracia e sem constrangimento. Porque o meu objetivo não é ter números, é ter histórias de transformação. Agora você tem uma escolha, você pode continuar sozinha, gastando tempo e dinheiro em tentativas, ou você pode começar agora com o passo a passo certo para transformar flores em peças que emocionam, que geram renda e que te dão liberdade. Imagina você daqui a algumas semanas olhando para a sua primeira peça pronta, sentindo orgulho de ter conseguido e sabendo que você está no caminho certo para viver da sua arte. Imagina você postando no Instagram a sua peça e ver pessoas curtindo, comentando, pedindo orçamentos e você fechando as suas primeiras vendas. Imagina só você no seu ateliê ou em casa, no seu tempo, sem ter que dar satisfação para chefe nenhum, ganhando dinheiro com algo que é seu e construindo o futuro da sua família. Se esse é o futuro que você deseja, clica no botão abaixo e vem comigo para o Transformando Memória em Arte. A sua nova vida feita de memórias eternas e arte com propósito começa agora.